Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre casamento, mas casamento no sentido de duas pessoas juntas. Não importa se existe uma oficialização disso, ou se tem uma documentação, ou de que forma as pessoas estão juntas. Porque é difícil depois dizer assim, nós não somos felizes, ou imaginar que existe uma felicidade para sempre, um pouco baseada naquelas histórias de contos de fadas, ou da expectativa, como a gente diz, que as pessoas ainda mantêm sobre eu vou ficar com fulano ou com fulana, e essa pessoa vai me trazer aquilo que eu desejo. Então, sempre esperando vir de fora, que o outro traga essa condição, que o outro traga a minha satisfação, que o outro preencha esse meu vazio, que o outro traga essa afetividade, que traga uma recompensa. Então, eu estou sempre esperando do outro. E a minha parte, às vezes, nem é tanto assim. Então, mesmo assim, as pessoas ficam me questionando se existem pares saudáveis, se existe condição da pessoa ter um relacionamento positivo, sem muito atrito, com todas as diferenças de cada um. Na medida em que a pessoa compreende como é que o outro funciona, qual é a questão principal da dúvida da pessoa, como ela pensa, o que ela prioriza, um do outro, isso facilita e favorece muitíssimo para que a convivência seja de uma forma mais harmônica, mais amena, com algumas questões difíceis, sem a menor dúvida, com algumas questões a serem debatidas, sem a menor dúvida. Então, nós não estamos falando de uma perfeição, porque não existe nada perfeito. Existem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que são satisfatórias ou que são realizáveis e que atingimos nossos objetivos. Agora, o felizes para sempre e aquela questão de que até a morte separe, e que é uma questão muito polêmica para mim, porque eu penso que as pessoas não se separam só pela morte física. Existe uma morte emocional, que é a que chega primeiro. Existe muitas vezes uma morte financeira, tipo assim, você que pague o seu, o meu dinheiro é meu. E às vezes as mulheres têm isso muito forte. O dinheiro é de fulano, ele trabalha para isso, eu não tenho direito a isso. E às vezes as coisas são tão pequenas, tipo assim, eu quero sair para lanchar, vá. Ou então assim, pague. Você é que está interessada nesse lanche? Às vezes são as coisas tão miúdas que é exatamente isso que destrói a imagem que a gente tem do outro, a apreciação que a gente poderia dar para aquela pessoa. O encanto vai acabando. E eu não estou falando de apaixonamento, encantamento, que isso é normal que termine, que tem um prazo onde realmente nós nos encantamos pela pessoa inicialmente. E tem as pessoas me trazem assim, não tem casamento perfeito, não tem casamento saudável, tem casamento que se tolera. Então, quando a pessoa me diz que tolera, me preocupa muito, porque na verdade essa tolerância está me dizendo que a pessoa não está bem. Quando a pessoa diz é assim mesmo, eu já me conformei. Então, o conformismo também é um outro problema muito difícil nos relacionamentos. Então, eu não estou bem, mas é para ser assim. Aí vem aquela questão social nossa, cultural, mulher assim, mulher precisa sofrer, mulher precisa entender que a vida dela não é esse mar de rosas. São umas frases assim muito difíceis. E que homem é assim mesmo, isso é coisa de homem. E isso cada vez vai trazendo para a gente um dificultador maior. Então, devemos pensar sobre o que eu quero realmente do meu relacionamento. Que pessoa é essa que eu procuro? Com quem eu quero conviver? Como é que eu sou? Como é o meu perfil? Então, dependendo de como eu sou, eu preciso mostrar isso para outra pessoa. A outra pessoa não tem um mapa, né? Não tem um chip, não tem vamos dizer, nenhum tipo de instrumento que possa realmente avaliar como é que eu sou. E eu não devo esconder isso, porque as pessoas às vezes escondem inicialmente, fazem um perfil favorável,
muitas vezes de acordo com aquilo que sabe que a outra pessoa pretende, e no fim não aguenta, porque é fake. A pessoa não aguenta manter aquilo. E quando ela não aguenta manter, ela vai fazer o quê? Vai ser o natural. E a pessoa que está ao lado, que se envolveu pensando naquele perfil, vai dizer, nossa, como essa pessoa mudou? O que aconteceu? Não é a mesma pessoa. E começa a dizer assim, no início não era assim, não era essa pessoa que eu gosto, e começam as polêmicas. Então, por que é que a gente precisa esconder? Por que é que precisa camuflar? Por que é que não pode ser honesto? Ah, mas se eu for assim tão transparente, a pessoa não quer ficar comigo. Ótimo! Pelo menos você já evita um problema para você e para o outro. Então, é muito difícil a gente querer algo se nós não estamos caminhando para ali. E eu também penso o seguinte, que aquilo que a gente evita muito é para onde a gente está caminhando. Então, se essa pessoa camufla o perfil dela e ela vai caminhando e mais tarde ela não aguenta isso, ela chega a ser ela, aquilo que ela evitou antes, que a pessoa não quer ficar comigo, vai acontecer depois. Porque quando ela aparecer realmente, seja A ou seja B. Isso é um caminho de mão dupla, tá? Eu não estou falando só especificamente da mulher, nem só especificamente do homem, nem só especificamente daquele par. Às vezes são duas mulheres, às vezes são dois homens. Funciona assim também. As pessoas camuflam, as pessoas enganam e as pessoas se sabotam. Então, quando a gente reúne tudo isso, vocês pensam que é um relacionamento saudável? Como vai poder ser? Não tem a menor chance de ser saudável. E aí nós temos o quê? A impossibilidade de seguir junto. Por isso nós temos um número tão grande de divórcios, de separações, de desastres de relacionamentos, sem contar que nós temos a questão bárbara, chamada feminicídio, que está sempre em alta, porque chega aquele ponto de dizer, você não vai viver comigo, você não vai viver com ninguém, você é minha propriedade e eu não vou compartilhar isso, de deixar você livre para você viver sua vida e eu ficar como? E o meu perfil de homem? Porque geralmente os homens é quem praticam mais esses atos. Muito difícil uma mulher matar um homem, né? A gente não tem visto essa estatística, pelo menos não muito alta, muito difícil. Porque, na verdade, ela tem essa característica de se manter, de tolerar, de achar que é assim mesmo, de eu casei em nome dos filhos, em nome da família, em nome da segurança, em nome do financeiro, em nome de tantas coisas, menos em nome dela mesma. E quando ela se movimenta e quando ela se manifesta, já não suporta mais viver aquela vida de tortura, de dores, de violência, e nem sempre a violência é física, geralmente a violência é psicológica. E as palavras têm um significado. E quando as pessoas falam determinadas palavras, elas vão direto na dor. E às vezes é uma dor que a pessoa já carrega. É uma dor de abandono, é uma dor de rejeição, é uma dor de ser criticada, de se sentir inferiorizada, de achar que não tem direitos. E quando a outra pessoa fala determinada coisa, vai direto nessa dor. E quando vai direto nessa dor, é uma destruição muito forte. Por isso que a gente fala de violência e fala de abusos também. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre relacionamentos antes. Mas se já estão nele, procure avaliar, procure esclarecer, procure se colocar. Procure deixar de uma maneira em que vocês possam conviver, vamos chamar de harmonicamente, de uma forma mais saudável, melhor dizendo, mas não tolerando. Fica a dica.